Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, já tivemos um primeiro momento de catequese, foi rápido, mas vai nos ajudando com a graça e com a misericórdia de Deus. Antes de começar a homilia, eu gostaria só de fazer um comentário com vocês. Quando eu fui lá para a sacristia, que eu terminei de falar e fui lá para dentro, eu fui me questionando, né? Algumas coisas que nós trazemos assim são bem firmes, bem pontuais. Mas de verdade mesmo, meus queridos irmãos, o que eu trago para vocês, o que eu estou tentando passar, é um pouco do que eu estou tentando também trazer para a minha vida cristã e sacerdotal. É um pouco a experiência que eu tenho feito, né? Eu tenho certeza absoluta que essa caminhada de crescimento espiritual, de crescimento na graça de Deus, é uma caminhada que todos nós fazemos juntos. De verdade mesmo, não olhem para o padre como um professor que ensina, como se já estivesse pronto e já ensinando. Não, de verdade mesmo. Porque geralmente é assim, o professor, ele tem que estar muito à frente do aluno, né? Imagina um professor para dar aula na quarta série, ele já tem toda a quarta série, todo o primário, todo o ginásio. Eu antigamente chamava ginásio, nem sei como é que chama mais. Depois ele faz faculdade, uma pós-graduação e o mestrado. Ele já tem mestrado para ensinar a turminha da quarta série. Mas na vida espiritual, não. Na vida espiritual, quem está na quinta série pode ajudar quem está na quarta. Então, talvez coisas que eu trago para vocês, eu acabei de aprender. Às vezes eu escuto de manhã aqui em casa, falo, meu Deus, eu preciso viver isso. E vou levar para o povo também, vou falar para eles. Às vezes o que eu falo aqui na homilia, eu acabei de escutar. Estou tentando ainda colocar em prática, estou tentando ainda trazer para a minha vida. E aí juntos nós vamos caminhando na espiritualidade, tá bom? Então tem um pouco isso também. Retomando então a nossa catequese, né? Hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento da lei de Deus. O 7º mandamento, não roubar. É interessante, alguns mandamentos, eles na nossa vida, às vezes parece que tem mais importância. E de um modo muito especial, os mandamentos relacionados à vida social. Tem algumas coisas que para nós são as mais repugnantes, são as mais feias e são as mais determinantes, né? Eu dizia na catequese que às vezes nós queremos confessar os pecados segundo os meus critérios. E aqui cai muito isso. Tem gente que chega às vezes na confissão e diz assim, padre, eu nunca roubei, nunca matei. Porque para nós, para a sociedade, roubar e matar é algo abominável. Abominável, né? Eu nunca roubei, nunca matei, eu sou um cidadão de bem. Sou um cidadão de bem. Nunca roubei, nunca matei. Aí depois, os defeitos de caráter que para nós são inadmissíveis. Nunca tive inveja de ninguém. Ninguém admite que tem inveja. O que é uma coisa interessante, porque 90% das pessoas se acham invejadas. As pessoas têm inveja de mim. As pessoas têm inveja da minha felicidade. As pessoas têm inveja da pessoa boa que eu sou. Mas ninguém diz que tem inveja do outro, mas essa conta não bate, né? Se todo mundo se sente invejado, mas ninguém tem inveja, por quê? Porque a inveja é um pecado vergonhoso. Então esse roubar e matar também se torna nessa lista. Mas eu digo de novo, meus queridos, o critério não é nosso. Não sou eu que digo o que é mais grave e o que é menos grave. É o que Deus disse que é mais grave ou menos grave, né? É o que Deus disse que é mais grave e menos grave. Então esse pecado entra muito nessa linha. Mas é engraçado nós refletimos isso quando eu falei sobre o 5º mandamento, né? Nunca matei ninguém. Eu digo, nunca matou ninguém? Não, nunca matei ninguém. E quem disse que matar é só tirar a vida física da pessoa? Odiar o outro também é um modo de matar. Jesus disse, os antigos disseram, não matarás. Eu digo, se você chamar o teu irmão de patife, você será condenado. Se você tiver raiva do teu irmão, você será condenado. Né? Eu dizia, quantas vezes nós dizemos assim, ou dizemos explicitamente ou interiormente, fulano está morto para mim. É um modo de matar. O roubar também, nunca roubei nada de ninguém. Calma lá.
Vamos pensar se roubar é só o ato de quem chega armado diante de uma pessoa, ameaça e tira aquilo que é dela. Isso é uma forma de roubo, mas existem outras. Vamos ler o catecismo? Eu não tenho lido muitas coisas do catecismo, porque o catecismo fala muita coisa, claro, né? Mas vamos ler um trechinho só para nós entendermos como é interessante. Número 2401 do Catecismo da Igreja Católica. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de qualquer modo, nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Vamos explicar. Primeiro, só para nós deixarmos as coisas bem claras, a propriedade privada é um dom, é um direito divino. Tá? O que algumas ideologias atentam de forma muito veemente. Então, essas ideologias que atentam à propriedade privada, elas são contrárias a um direito divino. Então, aqui já são condenadas de forma categórica. Então, a propriedade privada é um bem, é um direito divino. Porém, os bens devem ser orientados para o bem das pessoas. Os bens devem ser orientados para o bem, senão não é bens, é maus, né? Então, se eu vou e pego uma coisa que não é minha, é um roubo. Agora, também, na mesma ordem, se eu, de alguma forma, impeço que o outro tenha acesso a alguma coisa do qual ele tem direito, isso também é um roubo. Se eu quebro alguma coisa que não é minha, também é um roubo. Então, não roubar não é só, nunca peguei nada que não é meu. Mas eu tenho que fazer um bom exame de consciência e principalmente os que têm responsabilidade, né? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, por exemplo, que a forma comercial era um pouco diferente, o trabalhador recebia o salário no final do dia, era um pouquinho diferente. Nós vemos as parábolas que contam, né? Tem aquela parábola muito engraçada de Jesus, que ele diz que o dono da vinha saiu de manhã, contratou os trabalhadores, depois saiu ao meio-dia, depois saiu no final do dia. Quando chegou à tarde, pagou a mesma quantia para todos. Então o salário era pago no final do dia. Terminava o dia de trabalho, ganhava uma moedinha de prata. E aí a lei vai dizer, se você retém o salário até no dia seguinte, você está roubando, porque é a única coisa que ele tem para sobreviver, né? Então isso não é socialismo nem marxismo, isso é justiça. Isso é justiça. Então, se eu impeço que o outro tenha acesso, é um roubo também. E aí eu volto a dizer o raciocínio que eu estava fazendo. Principalmente se eu sou responsável, tá? Então, quem é patrão e não paga um salário digno, está roubando. Está roubando. Repito, isso não é marxismo nem socialismo, não. Isso é justiça. Tá? E a igreja dá muito bem conta da justiça social, sem precisar de ideologias marxistas contrárias à fé. Mas isso também é roubo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós ampliarmos o nosso exame de consciência, né? Nunca roubei, nunca matei, eu sou uma ótima pessoa. Calma. Faça um bom exame de consciência, né? Não roubar é privar o outro também dos bens necessários. Não roubar é impedir que o outro tenha acesso. E tantas outras situações que vão se enquadrando naquilo que é o verdadeiro e correto uso dos bens deste mundo. Ninguém é proibido de ter bens. Ninguém é proibido de ter bens. Mas acho que eu já falei isso em algum outro mandamento também. Aquela comida que eu jogo fora, eu estou roubando de alguém que está passando fome. Então cuidado. Não, mas é minha, eu faço o que eu quero. Opa, calma lá, né? Eu paguei com o meu dinheiro, tá? Mas quando você desperdiça, é porque alguém não tem. Então eu vou falar mais uma vez para ficar bem claro, tá? Não é discurso marxista, não é discurso socialista, porque eu abomino esse tipo de coisa. A igreja e o evangelho, abominamos isso.
mas é justiça. Porque ao mesmo tempo, quando nós temos medo de que parece que eu estou tendo discurso socialista e marxista, aí também eu não falo mais de justiça, eu não falo mais de ajuda ao próximo. Então, temos que ter cuidado, isso é parte da igreja, né? A justiça, o amor ao próximo, a caridade, o correto uso dos bens, principalmente dos alimentos. Esses dias eu vi, não sei se eu postei ou se eu não postei, esses videozinhos que fazem muito sucesso hoje em dia, né? Brincadeiras e alguma coisa desse tipo. E muitos desses vídeos hoje em dia é de desperdício de comida às vezes, né? É bobagem, mas poxa vida, a pessoa ganha um bom dinheiro, porque esses vídeos geram lucro, gera dinheiro, desperdiçando comida. E aí você fala, poxa vida, a banalização de algo que é tão caro e tantas pessoas têm dificuldade, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Tem muita gente com fome no Brasil. E olha, meus amados, a fome é um negócio que dói, viu? Quando você vê criança que está chorando e fala, mas o que está acontecendo? É porque ela está com fome. Eita, a fome dói. Então, que nós possamos, através dos pequenos gestos, também proporcionar que as coisas sejam um pouco mais justas e mais fáceis para os mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.